Bom dia, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa revisão de atomística. É como chamamos o estudo dos modelos atômicos. Hoje, além de falarmos sobre o núcleo e a eletrosfera, vamos recordar a notação científica, ou seja, nosso letramento, como nós nos comunicamos, como é a nossa linguagem e quais os símbolos utilizamos para representar os átomos, os prótons, os elétrons, ok? Além disso, vamos recordar as semelhanças atômicas e um pouquinho de distribuição eletrônica, por níveis, camadas, subníveis. Vamos? Veja, os átomos podem ser representados de diversas maneiras. A gente não vai mais utilizar os símbolos da alquimia, como Dalton utilizava. Nós hoje temos toda uma nomenclatura, todo um conjunto de regras estabelecido pela famosa IUPAC, que diz que para os símbolos químicos devemos usar as letras dos nomes e que sua maioria vem do latim. Essa história do latim é porque a comunidade científica do século XIX utilizava muito a língua latim para escrever as teorias e tudo mais. Era como se fosse o inglês da época, era uma língua universal, muita gente dominava, então os estudos eram feitos em latim. Okay? Por isso a gente vê algumas coisas assim inexplicáveis. Por que o símbolo do sódio é Na? Porque a palavra original em latim é natrium, correto? Então, a regra é clara. A primeira letra maiúscula e a segunda letra, caso exista, minúscula. Não confundam, por favor, isso pode dar problema. Então, sabendo das regras, vamos utilizá-las. Além disso, existem outras regras, outros símbolos muito utilizados. Vejamos. O átomo de carbono, por exemplo. Você não vai mais querer usar os símbolos usados por Dalton, que ele herdou lá da alquimia. Não tem nenhum problema, porém não é a nomenclatura atual. Também não vamos utilizar desenhos significando ali o modelo de Dalton. Ele é muito útil em alguns casos, tá? Mas no dia a dia não usamos essa simbologia. Tampouco vamos ficar desenhando o modelo de Rutherford, só quando realmente for necessário. Por exemplo, você vai ficar desenhando o modelo de Sommerfeld ou o modelo de Rutherford assim? Não, né? Muito menos o modelo atômico atual, muito mais trabalhoso. Qual é o modelo, qual é a forma correta, a simbologia correta que nós vamos usar? Nós vamos usar a notação científica, que eu tenho certeza que você já conhece. Antes de falarmos da notação científica, vamos recordar dois conceitos da notação científica, mas eu quero isso bem claro. A diferença entre número atômico e número de massa. Você sabe muito bem que o átomo tem um núcleo, onde está concentrada a massa do núcleo, onde temos prótons e nêutrons. E ao redor, numa distância bem grande, lembra do modelo Maracanã? Nós temos os elétrons de carga negativa, de massa desprezível. Então, ao falarmos de número atômico, estamos falando especificamente do número de prótons. As cargas positivas do núcleo têm uma importância ímpar na identificação dos elementos. O número atômico é a identidade do elemento. Só existe ouro com 79 prótons. Não existe outro ouro. Alumínio tem 13 prótons. O sódio tem 11. O nitrogênio tem 7. O bismuto tem 83 e o selênio tem 34 prótons. Esse número é a identidade do elemento, ok? Quando falamos de número de massa, estamos abordando um outro conceito. Nós estamos abordando a quantidade de partículas no núcleo.
Acabei de dizer, o núcleo é a região do átomo que concentra toda a massa do átomo. Os elétrons têm massa desprezível. Então, a massa do átomo depende de qual estrutura? Do núcleo. Então, nós vamos contar quantas partículas tem no núcleo. É isso que importa para saber o tamanho do átomo, a massa do átomo, ok? Então, massa atômica não é número de massa. Número de massa é o número de partículas presentes no núcleo. Quais são? Prótons e nêutrons. Então, somamos todos os prótons e todos os nêutrons e vemos quantas partículas tem no núcleo. Esse é o número de massa, certo? Recordamos? Então, vejamos se você está afiado, lembra corretamente a utilização da notação científica. Lembre-se, notação científica consiste em o símbolo do elemento com as regras, primeira letra maiúscula, segunda letra, se houver, minúscula, e acima o número de massa, o número total de partículas do núcleo, aonde realmente tem massa, e abaixo a identidade do elemento. Certo? Então, por exemplo, alumínio 13, sempre. Se não for 13, não é alumínio. Ferro 26, sempre. E assim por diante. Muito bem. Então, lhes pergunto, usando esta notação científica para o alumínio, quantos prótons tem o alumínio? Quantos nêutrons tem o alumínio? E quantos elétrons tem o alumínio? Veja, essas informações todas são retiradas da notação científica, apesar de, na notação científica, apenas aparecerem o número de massa superior e o número atômico inferior. Você deve traduzir essas informações. Eu estou aqui falando e você já sabe quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons tem no alumínio, não é verdade? Veja se não deu isso. O 13 é óbvio, é direto, é a identidade do elemento, número de prótons. Já para o número de nêutrons, nós tivemos que fazer uma continha. Se o total de partículas é 27 e 13 são prótons, claro que 14 são nêutrons. E os elétrons? Bom, para os elétrons, devemos verificar se o átomo está neutro ou se ele está com cargas. Se ele está neutro, quer dizer que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Simples assim. Nesse caso, do alumínio, igual. Se ele está neutro, é porque o número de partículas positivas contrabalançou o número de partículas negativas, prótons e elétrons, ok? Vamos para o ferro? A leitura dessa simbologia que a gente chama de notação científica, traduzindo, deu claramente que ele possui quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons. Tranquilo? 26 prótons, está escrito ali a identidade do elemento ferro. Para os nêutrons, bastava fazer a conta. Se o total é 56 e 26 são prótons, então os 30 restantes são nêutrons. E quanto aos elétrons, num átomo neutro, o número de prótons se iguala ao número de elétrons. O próximo exemplo não é um elemento neutro, não está neutro, está com carga negativa. Ele tem duas cargas negativas excedentes. Já sabe? Bom, número de prótons, tranquilo, né? Direto. E o número de nêutrons? Já fez a conta? E o número de elétrons? Lembre-se, nêutrons e prótons somados dão o número de massa. Então, se são 8 prótons, todas as outras partículas do núcleo são nêutrons, 10. O total, 18. Quanto aos elétrons, lembre-se que o ânion, ou o elemento com carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Tem elétrons excedentes, tem mais elétrons do que prótons. Quantos elétrons a mais? 2, por isso, duas cargas negativas excedentes, ok?
Bom, no mesmo raciocínio, só que agora para o cátion, eu tenho um átomo de sódio com carga mais 1. O que isso significa? Bom, número de prótons, você já viu, está direto ali, 11. Número de nêutrons, basta fazer a continha. E o número de elétrons? Viu? Agora, o que está excedendo é o número de prótons. Eu tenho um próton a mais do que tenho de elétrons. Então, se são 11 prótons, tem apenas 10 elétrons. Recordou? De novo, tudo que acontece nesse nosso mundinho aqui rola na camada mais externa, na camada superficial dos elétrons. No caso do oxigênio, houve um acréscimo de 2 elétrons. No caso do sódio, ele perdeu o último elétron dele, certo? Na camada superficial, que a gente chama de camada de valência, onde tudo acontece. Já para o estrôncio, agora você vai ter que fazer essa conta. Se são 38 prótons e o total de partículas no núcleo é 87, quantos são os nêutrons? Já fez a conta? E ele tem um excedente de 2 cargas positivas. Isso quer dizer que não está igualado próton com elétron. Quer dizer que tem 2 cargas positivas a mais. Logo, não tem 38 elétrons, tem menos, tem só 36. Por isso, no balanço de cargas, eu observo que tem 2 cargas positivas a mais. Tudo certo até agora? Agora você vai precisar de uma calculadora para identificar as partículas subatômicas fundamentais do átomo de chumbo, sendo que é um cátion mais 4. Já fez? Essa conta dava um pouquinho de trabalho, mas nada que assuste. Tudo tranquilo? Recordou a utilização correta da notação científica? Muito bem. E o que te falar desses 3 elementos aí? Todos são carbono, porém a notação científica difere um pouquinho. Que diferença você observou? Só no número de cima, correto? Muito bem. Mas o que isso significa? Veja, esse primeiro carbono, um carbono sempre tem 6 prótons, por isso carbono, e ele tem 6 nêutrons. Já o segundo átomo de carbono é carbono porque tem 6 prótons. 6 é o número de identidade do carbono. Porém, ele tem 7 nêutrons. E o terceiro carbono tem 8 nêutrons. Ou seja, o núcleo difere no número de nêutrons, mas isso não altera a identidade do elemento. O que fixa a identidade do elemento é o número de prótons. Você lembra como nós chamamos esse grupinho aí, esses 3 coleguinhas? Isso mesmo, isótopos. Estamos falando de semelhanças atômicas. Existem átomos muito semelhantes e existem átomos muito diferentes. Chamamos de isótopos os átomos que possuem apenas diferenças no número de nêutrons. Porém, é o mesmo elemento. Veja o hidrogênio. Existem 3 hidrogênios diferentes, o prótio, o deutério e o trítio. Na natureza, o prótio é muito mais abundante do que o deutério e o trítio. Então, quando falamos do hidrogênio, estamos basicamente falando do primeiro isótopo, o mais comum. Ele tem número atômico 1, o que isso significa? Que ele tem um próton. Se você olhar bem para as figuras, as 3 figuras mostram um próton apenas no núcleo. Aí, o número atômico é 1 e o número de massa também é 1, porque só tem um próton no núcleo. Tadinho, né? Bom, o deutério, além do próton, tem um nêutron. Não altera o número atômico, continua 1, continua o hidrogênio. Porém, o número de massa agora é composto por 2 partículas, por isso o número de massa 2. E o trítio, no seu núcleo, contém 3 partículas, logo o número de massa número 3. Correto? Tudo recordado? Oxigênios. Existem 3 oxigênios na natureza. O oxigênio 16, o 17 e o 18. Estamos falando do quê? Do número de massa. O número de massa do oxigênio varia. Mas
eu continuo chamando os 3 de oxigênio. Por quê? Porque o que fixa a identidade do elemento é o número de prótons. Todos possuem 8 prótons. 8 é o número de prótons do oxigênio. Só é oxigênio porque tem 8 prótons. Eu vou repetir isso 1000 vezes até você lembrar sem precisar pensar. Muito bem, entre os oxigênios, então, houve uma variação no número de nêutrons. Não houve variação no número de elétrons, porque estou com exemplos de átomos neutros, correto? Muito bem. Além desses isótopos, temos ainda isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar vocês a importância dos isótopos no dia a dia da gente, principalmente na medicina. Por quê? Os isótopos apresentam atividade radioativa. Eles podem ser utilizados como marcadores, traçadores. Por exemplo, o iodo tem 3 isótopos diferentes. Um deles é radioativo. E o iodo, ele é absorvido principalmente pela glândula tireoide, essa que fica aqui na garganta. Logo, quando a gente quer fazer um diagnóstico do estado de uma tireoide, a pessoa que vai ser diagnosticada, né, ela ingere um alimento, uma bebida, contendo o isótopo radioativo do iodo. É iodo, gente. Não é outro elemento, só que é um iodo, um isótopo com atividade nuclear, radioatividade. O iodo se acumula aqui na tireoide, faz-se um exame radiológico, um raio-x, e vai aparecer essa radiação. De acordo com o estado da tireoide, poderemos ver pela imagem formada se há alguma alteração na glândula ou se ela está perfeitinha. E vários outros radioisótopos são utilizados. Por exemplo, para o baço e para as hemácias, usamos um radioisótopo de cromo, um isótopo do cromo com atividade radioativa, um isótopo radioativo. E depois avaliamos usando umas imagens radiológicas, raio-x, correto? Os isótopos não são utilizados apenas para o diagnóstico, como foi o caso do iodo na tireoide ou o cromo nas hemácias. Eles também são utilizados para radioterapia. Vocês sabem do que eu estou falando. Irradiação do tecido que contém células neoplásicas. Essa radiação mata as células neoplásicas e aí você cura a pessoa de um câncer, por exemplo. Correto? Então, os radioisótopos, o conhecimento, o tratamento são muito, muito utilizados na medicina atual. Bom, vamos continuar com as semelhanças atômicas. Além dos isótopos, podemos também comparar átomos de mesma massa, número de massa. Esses são chamados isóbaros. Veja, entre os elementos A e B ali do exemplo, são átomos diferentes, são elementos diferentes. A única coisa em comum é o número total de partículas no núcleo, igual. Então, chamamos de isóbaros, ok? Aqui no exemplo aqui embaixo eu tenho paládio e prata, 2 elementos muito diferentes, porém, eles possuem o mesmo número de partículas no núcleo, então são considerados isóbaros. Os isótonos, iso, semelhante, parecido, né? Esse prefixo iso quer dizer semelhante. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Veja no exemplo. Não tem o mesmo número de massa, não tem o mesmo número atômico, mas os elementos A e B possuem o mesmo número de nêutrons, 16 nêutrons. Já no exemplo aqui, nitrogênio 14 e boro 12, elementos completamente diferentes, não têm o mesmo número de massa, não têm o mesmo número atômico, porém, ambos possuem 7 nêutrons isótonos. E, por último, comparamos elementos que têm o mesmo número de elétrons isoeletrônicos. E, em geral, comparamos elementos com cargas, porque para ter o mesmo número de elétrons, quer dizer que alguns perderam, outros ganharam elétrons. É o exemplo aqui entre o cátion do sódio, o ânion do oxigênio e o neônio, átomo neutro.
têm números atômicos e números de massa diferentes, porém possuem o mesmo número de elétrons. Recordamos? Beleza. Bom, essa é a parte mais importante quando estudamos o átomo. É a eletrosfera. Já falei para vocês que 90% de todos os fenômenos do dia a dia, das reações mais comuns, elas ocorrem na eletrosfera. Quando os fenômenos são alterações no núcleo, são reações nucleares, são aquelas reações que emitem radiação, mais perigosas e tem, mais cuidado. Muito bem. Como a eletrosfera ela é muito importante, a gente estuda com mais detalhes. Nós vimos a evolução dos modelos atômicos. Passamos de um modelo de camadas para um modelo tridimensional em orbitais, correto? Mas existe todo um desenvolvimento entre um e outro, logo a gente faz associações entre um modelo e outro. O modelo de Bohr, o modelo planetário, o modelo em camadas, o modelo que tem a energia quantizada, Nós usávamos um conceito de camadas usando letras. A camada mais próxima do núcleo era a camada K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, quantas forem necessárias. É que os átomos que nós conhecemos até hoje, eles não precisaram mais do que 7 camadas para a distribuição dos seus elétrons, por isso a gente vai só até a letra Q. Muito bem. Já se sabe, com auxílio dos cálculos de Schrödinger e outros experimentos e outros cálculos, que a camada K comporta apenas, no máximo, 2 elétrons. Já a camada L, subsequente à segunda camada, comporta no máximo 8 elétrons. A camada M comporta no máximo 18, N pode alcançar até 32 elétrons, a camada O também, a P no máximo 18 e a última camada no máximo 8. Essas camadas, quando entraram nos cálculos de Schrödinger, foram numeradas. Então, em vez de camada K, L, M, N, O, P, Q, Schrödinger usou o conceito de níveis de energia. Lembra dos níveis e subníveis de energia que Sommerfeld também trouxe? E esses níveis agora são numerados, sendo o mais próximo do núcleo nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conforme vão se afastando do núcleo. Outro conceito importante é que quanto mais próximo do núcleo, aquela quantidade de energia que Bohr atribuiu, o quanta, é menor. Conforme vai se afastando do núcleo, essa quantidade de energia aumenta. Então, os elétrons mais distantes do núcleo são os de maior energia, certo? Bom, os cálculos de Schrödinger determinaram o formato dos orbitais e também calcular a energia dos orbitais, certo? Então, houve um escalonamento, uma sequência de ordem crescente de energia. Os orbitais, em cada nível, vai aumentando a energia. Depende do orbital e depende do nível. Então, por exemplo, o subnível S no nível 1 é a região de menor energia para os elétrons. Então, chamamos de o subnível S do nível 1, o de menor energia. Ali não comporta 2 elétrons? Então, ali está escrito 1s2, correto? Mas qual é a nossa interpretação? Os 2 elétrons do subnível S do primeiro nível. Quem tem mais energia logo a seguir? Os 2 elétrons do subnível S do segundo nível, que antigamente chamava de camada, mas agora chamamos de nível. Logo em seguida, ainda no segundo nível, com um pouco mais de energia, estão 6 elétrons do subnível P. Veja que no subnível P só cabem 6 elétrons no máximo. Pode ter 1, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Porém, no máximo, 6 elétrons. E no nível 2, somamos 8 elétrons. Veja que nós não estamos fugindo dos conceitos iniciais, apenas aprimorando essa distribuição entre níveis e subníveis,
tá certo? Logo em seguida, vem os 2 elétrons do subnível S do nível 3. Depois, os 6 elétrons do subnível P do nível 3. E aí já temos 2 elétrons num subnível do tipo S no nível 4. E, por incrível que pareça, elétrons do nível 3 são mais energéticos do que os elétrons do nível 4. Por quê? Porque estão num subnível de maior energia, o subnível D. Subnível D comporta, no máximo, 10 elétrons. É um subnível que nós vimos que é dividido em 5 formatos diferentes. Lembra daquela figura dos subníveis dos orbitais? São 5 orbitais diferentes, então ele cabe até 10 elétrons. Como essa ordem crescente de energia foi ficando um pouco mais complicada para a gente lembrar, memorizar, Linus Pauling, cientista famoso, prêmio Nobel, foi ele que montou a nossa tabela periódica, nos deu de presente um diagrama que facilita muito na hora da gente identificar e determinar essa sequência em ordem crescente de energia dos níveis e subníveis em que estão os elétrons nos seus orbitais. É o chamado diagrama de Pauling. Você já sabe usar esse diagrama? Já fez? Já usou? É muito fácil, muito simples, tá? E você deve treinar, porque isso aí sempre vai ser necessário, ok? Então, basta fazer a sequência de todos os subníveis S, todos os subníveis P, todos os subníveis D, subníveis F. Ali em cima tem uma escadinha, não tem? E aí depois a gente vai riscando. Se você acompanhar bem, olha, acompanhe por aqui o que as setas indicam aqui. O primeiro é o subnível 1S2, depois é o 2S2, depois é o 2P6 e em seguida o 3S2. Depois é o 3P6 e depois o 4S2. Aí vem para 3D10, 4P6, 5S2. Viu? Muito simples e muito útil. Vamos ver se você sabe usar. Eu coloquei ali o diagrama de Linus Pauling bem simplificado, ali no cantinho, para a gente usar. Eu trouxe os mesmos elementos anteriores. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica, ou seja, de elétrons, por subníveis de energia. Os subníveis você sabe quais são. S, P, D e F. Você já sabe que o subnível S comporta 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Sabe isso tudo, não sabe? Muito bem. Se nós vamos distribuir elétrons, eu pergunto, quantos elétrons tem ali naquele alumínio do primeiro exemplo? Esse número aqui, ele diz o número de elétrons? Não, né? Ele diz o número de prótons. Porém, esse átomo não é neutro? A gente já não viu que quando o átomo está neutro, o número de prótons se equivale ao número de elétrons? Então, se eu sei que tem 13 prótons, o átomo é neutro, então tem 13 elétrons. Agora sim podemos fazer a distribuição eletrônica. Temos que distribuir 13 elétrons. Desculpa, gente. E para o ferro, a mesma coisa. Tem 26 prótons, está escrito aqui. Então, tem 26 elétrons a serem distribuídos. E nesse oxigênio, ânion -2, com 8 prótons, tem quantos elétrons? 10 elétrons, correto? Só estou revendo o que nós fizemos agora há pouco. E para esse estrôncio, que tem 38 prótons, porém é um cátion mais 2, tem quantos elétrons? Só 36. E esse chumbo, que tem 82 prótons, porém é um cátion mais 4, tem quantos elétrons? Apenas 78. Identificado o número de elétrons, agora sim podemos fazer a distribuição eletrônica pelos subníveis.
Bom, distribuir 13 elétrons é tranquilo. Eu quero ver distribuir 78. 13 elétrons. Na sequência, eu vou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1, porque eu só tenho 13 elétrons. Some 2 com 2, com 6, com 2, com 1, 13 elétrons distribuídos em ordem crescente de energia dentre níveis e subníveis, certo? Vamos distribuir 26 elétrons agora. Tem que somar 26 elétrons e tem que seguir a sequência descrita no diagrama de Linus Pauling. Assim eu fiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, porque eu fui somando 2 elétrons no primeiro, mais 2 elétrons no segundo, mais 6 elétrons no terceiro, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, somou 26 elétrons. Tá recordando? Sabe fazer sozinho? Podemos andar um pouco mais rápido? Ah, esse foi muito fácil, né? Apenas 10 elétrons para serem distribuídos, tranquilo. E quando forem 36 elétrons? Aí tenha mais cuidado, porque agora nós já estamos na quarta camada, nível 4. E existe ali um entrelaçamento entre o nível 3 e o nível 4, correto? E os 78 elétrons? Você sabe fazer isso? Se você não sabe fazer isso, você precisa praticar, tá? Porque é assim que cai nos concursos. Eles não vão te dar mole, eles não vão te dar um átomo pequenininho para fazer distribuição eletrônica. Esta é a sequência. Você não precisa memorizar. Você precisa aprender a usar o diagrama de Linus Pauling, ok? Vejamos. Vamos fazer alguns exercícios que apareceram nos últimos concursos da SpaceX. Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram, cada um, seus modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Então, o modelo 1 diz que a característica é: o átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons ao redor do núcleo. Já sabe de quem é esse modelo? Modelo número 2. Átomos maciços e indivisíveis. Esse foi mole de lembrar, né? E modelo número 3. Elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma de sua energia cinética e potencial. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quantum ou de um fóton. Os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas. Já identificou os autores desses modelos? Bom, vamos começar pelo modelo 2, que é o mais simples. Quem foi que falou sobre átomos maciços indivisíveis? Dalton, né? O modelo da bola de bilhar. Quem foi que percebeu que havia um espaço muito grande entre o núcleo denso positivo e os seus elétrons ao redor? Não foi Thomson, não foi Rutherford, não foi? Fazendo a experiência da lâmina de ouro? E quem foi que falou que os elétrons precisavam de quântums de energia, quantidade pré-definida de energia? Quem foi? Não foi Bohr? Muito bem, então já sabe quem é cada um, né? Letra D. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, com essa simbologia aí, essa notação científica, 83, um número subscrito, e Bi como símbolo do bismuto. No seu estado fundamental, ou seja, neutro. Conforme o diagrama de Linus Pauling,
pode-se afirmar que seu subnível mais energético é o... Ele fala para você usar o diagrama de Linus Pauling. O que ele quer? Ele quer que você monte o diagrama de Linus Pauling. Por isso que eu te digo, vai treinar, porque é assim que cai na questão, ok? Bom, é para fazer a distribuição eletrônica para esse elemento, o bismuto. Ele tem 83 prótons. Mas como ele é um átomo neutro, ele tem 83 elétrons também. Então, vamos distribuir os 83 elétrons. E aí, camarada, com calma, com tranquilidade, para não se confundir no meio de tanta letrinha, de tanto númerozinho, ok? Com tranquilidade, distribuí 83 elétrons e cheguei no subnível mais energético, porque você sabe que esta sequência é uma sequência em ordem crescente de energia. Então, o último é o mais energético, 6P5. Entendido? Só mais um. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou o grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Perdeu elétron, menos elétrons. Ganhou elétrons, mais elétrons. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Se tem a mesma distribuição eletrônica, é porque tem o mesmo número de elétrons. Nós chamamos átomos diferentes que têm o mesmo número de elétrons de isoeletrônicos, correto? Considere as espécies químicas listadas na tabela abaixo. A distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, segundo o diagrama de Linus Pauling, pode corresponder apenas à distribuição eletrônica de quais espécies dali de cima? Quantos elétrons estão distribuídos ali? Você fez a conta? Eu fiz. Eu fui lá e somei. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6, 18 elétrons. Então, essa distribuição eletrônica corresponde aos elementos que têm 18 elétrons. Então, cabe a você procurar, nesse grupo aí de 6, quais possuem 18 elétrons. Você sabe fazer a leitura da notação científica. Por exemplo, o cálcio tem 20 prótons. Só que esse cálcio aí é um íon mais 2. Ele tem 20 prótons, mas ele tem quantos elétrons? E o enxofre, que está do lado dele? 16 prótons, mas é um ânion menos 2. E o flúor? Tem só 9 prótons, mas é um ânion menos 1. E assim sucessivamente. Então, cabia a você identificar o número de elétrons pela leitura da notação científica. Uma leitura embasada nos seus conhecimentos de número atômico, número de massa, número de elétrons, correto? Muito bem. Então, quer dizer que essa distribuição eletrônica que ele dá serve para os 3 isoeletrônicos que eu estou vendo ali: cálcio, enxofre e cloro, certo? Então, a resposta certa, letra D, os elementos 1, 2 e 4. Só estamos recordando. Ainda temos muito por recordar, mas já tem uma lista de exercício lá te esperando. Tchau, queridos, até a próxima aula.